Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo direito? Então, tô comendo um doce de cannabis, uma bala com cannabis. Oi? E na real, como a chapa tá meio quente aí no Brasa, né? Todo mundo tá sabendo. Eu aproveitei e comecei a estudar um pouco alguns dos dados que saiu daqui, né? Da legalização aqui. Por quê? Oi, Camila. Como que a gente vai convencer os poderes que, perdão, eu sempre gosto de consumir cannabis no vídeo porque normalizar, né? Hello. Então, aqui no Colorado faz já 4 anos que tá recreacional, medicinal, se não me engano desde 2002. Mas o recreacional é... Oi, Gustavo. Oi, Tomás. Todo mundo triquerido. Então, os dados. O que os dados estão falando? Várias coisas, né? Primeiro que é a questão que todo mundo tá vendo. Que até mudar a lei, não tem como... Oi? Até mudar a lei, não tem como a gente realmente ter como é que eu vou te dizer assim, uma legitimidade, né, dessa batalha aí de que pessoa que usa cannabis não é marginal, não é criminoso, é uma outra questão, que não é uma questão de prisão, de encarceramento, né, é uma questão de saúde. Então, a parte que é meio chata, mas eu vou tentar não ser chata, é a parte dos dados. Então, desde que legalizou aqui no estado, não houve aumento de uso de maconha entre menores de idade ou adolescentes, né? Isso é bem uma coisa assim importante, porque os pessoas que são contra a descriminalização ou a regulamentação, eles vão falar que, mas os jovens vão usar, os jovens vão usar mais cannabis quando descriminalizar ou quando regular, né? Isso não é verdade. Pode crer. Beijão, Porto Alegre. Hoje eu não tomei chimarrão ainda. Foi mal. Gaúcha desnaturada. Então, vocês que são tri. Então, então a gente já sabe pelos dados aqui, provavelmente outros estados já vão lançar também, como a Califórnia, que é gigantesca, que não aumenta o uso de adolescentes ou de pessoas de menor de idade porque regulamentou, porque legalizou. Isso é um argumento furado, né? Tem dados sólidos sobre isso. Depois, não houve em nenhum momento, inclusive associadas aos bairros onde operam os dispensários, as farmácias de cannabis, não houve aumento de atividade criminosa nesses pontos. Isso ao contrário, inclusive teve um estudo em Los Angeles que provou que os dispensários, que fechava, tinham mais problemas com crime. Vê só. Então isso aí já é também provado que não há um aumento na atividade criminosa, que na verdade é uma diminuição na atividade criminosa. Terceiro ponto importantíssimo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque nós precisamos de dados, na minha humilde opinião, dados econômicos, dados socioeconômicos, para poder ter um argumento com as pessoas que dizem que não,
que não deve mudar a lei, que não deve descriminalizar, que não deve regulamentar. Então, os dados mostram que, na verdade, há melhoras socioeconômicas, que são plataformas que, assim, você consegue falar com pessoas de várias facções políticas, porque todo mundo concorda com o emprego e menos crime, e, enfim. Outro ponto importantíssimo, não houveram, efeitos no sentido de segurança no trânsito. Não houve mais acidentes de carro, não houveram mais incidentes de trânsito em virtude da legalização aqui. Também é um dado bem importante. Já estão dormindo? Ok, esse é bem importante. Não se observou nenhum tipo de efeito negativo nas pessoas no meio de trabalho. Ou seja, não, como é que diz aqui? Acidentes ocupacionais no trabalho. Não houve correlação nenhuma com legalização, mais uso. Que querido, prestando atenção, é fofo. Porque fica chato palestra, saca? Outra coisa, nos estados que legalizaram o recreacional e o medicinal aqui, o consumo de álcool diminuiu. Hi, Mandy. Oi, linda. Então, as pessoas estão consumindo menos álcool. Não houve nenhum efeito ruim nos acidentes de trânsito. Vocês são uns queridos. Ok. Que mais? Outro argumento que nós temos socioeconômico. Se aumentou muito a arrecadação de impostos. Oi, linda, já te digo. E mais empregos, né? Então, mais impostos arrecadados. Por quê? Porque as nossas forças políticas têm que entender que isso também vai gerar benefícios para os cofres do Estado, para fazer mais projetos, porque vai dar muito imposto, né? Então, isso é importantíssimo. Pois não tem problema, querida. Esse foi realmente, infelizmente, o assunto do dia, porque hoje de manhã correu a notícia que a polícia tinha ido lá para averiguar o remédio dele e potencialmente, como é que chama? Confiscate. Me ajuda, gente, confisquei. Apreender. E aí, mas eu acredito que ele tá super bem já em casa e deu tudo certo. Ele foi pra casa e tá tranquilo. Mas houve esse lance, né? Bem pesado, assim, bem. Eu vou comer mais uma bala de Beck em homenagem, tadinho do Gil, porra. Nada a ver. Nada a ver, sabe? Eles pegam pessoas justamente, Dr. Carline com 86 anos, o Gil por causa da múltipla esclerose com dificuldade de se locomover, pra ir lá tomar depoimento na delegacia, sabe? Uma coisa muito... sem explicação. Confiscar, pode crer. Então... Por que eu tô falando disso tudo hoje? Justamente, Mandy, obrigado que você falou. Então, por que eu tô fazendo até esse live? É por isso, porque o que aconteceu hoje com o Gil, a comunidade toda se comove também, porque é um reflexo das leis não refletirem a realidade, né?
de ter que haver a mudança de algumas leis, porque não é possível que uma pessoa que está tentando melhorar de saúde ter cura é um criminoso, não faz sentido, até porque, na minha humilde opinião, como eu vejo daqui, essa pessoa está criando uma solução para a sociedade que o governo não conseguiu prover, entendeu? Então, tipo, penalizar é muito contrassenso. Mas o que eu acho? Que existem já dados bem. Ai, vocês que são tão queridos. Eu perdi aqui. Sim, é. Eu não acompanhei os detalhes até. Não, eu tchê comigo mesmo, o pessoal pira. Eu falo bastante. Quando eu fico em Porto Alegre um tempo, eu volto bem. Né? Né? Tô de pijama aqui. Então, exato. Por quê? Porque é aquela coisa do controle, né? Na minha opinião. É. Exato, exato. Eles negaram o habeas corpus e foram lá dar o conferes, né? E, e a real é que isso é uma forma de controle, né? Uma forma de. Mas eu acho o seguinte, eu acho independente do, né? Graças assim aos, os deuses canábicos, o Gil estava bem acompanhado, assessorado e conseguiu reverter, né, essa ofensiva, mas de forma geral todo mundo tá vulnerável a essa lei descompensada, né? Assim, eu vejo tem outras pessoas que também estão doentes agora, nesse momento no Brasa, e não têm acesso a remédio. Se tem, é ilegal. Já estamos desde 2016 com a cannabis medicinal legalizada no Brasil. Já faz o 14, 2014. Agora eu vou ter que pesquisar. Mas do mínimo 2 anos. Então, como que isso pode passar? Porque se o governo admite que a cannabis é um remédio, tanto que está investindo juntamente com empresas internacionais para fazer remédio, então a gente pode reconhecer a planta também, porque é óbvio, você não pode falar que o remédio sintético é remédio e a planta é droga. Isso ninguém vai engolir isso, né? Então é uma questão de tempo para mim, na minha cabeça, que nós vamos poder começar a conversar e ter um diálogo com os nossos políticos, sei lá, representantes para expor esse lado que é o lado da ciência, né? Não somente a ciência sobre a planta, mas a ciência sobre socioeconômica. Hum, Pois é. A questão da justiça, isso é fato, né, gurizada? É questão de fato. Mas ao mesmo tempo, eu vejo assim, se a gente tiver medo, se a gente tiver medo, fica mais difícil mudar alguma coisa, né? Eu entendo muito, porque eu sou cidadã naturalizada aqui. E eu faço o maior lobby pra cannabis, tá com o maior horror. E já tô chegando quase aí no Brasil também pra tacar horror lá. Tô de cara com essa galera aí, zoando com meus parceiros e não deixando essa galera ter cannabis medicinal e cannabis em geral, porque, tipo, que besteira isso. Já tá provado que é melhor que o álcool, menos nocivo, enfim. Então esses são os dados, esse eu vou explanar eles em mais detalhes depois. Aí
esse negócio aqui é interessante, ó, que rolou lá na Assembleia. Que foi que exatamente. Não legalizou ainda, porque eu já vejo também, sabe o que Neville Grower? É que o seguinte, que são muitos passos, né, até isso acontecer, até porque teria que ter como é que chama, uma reforma tributária, porque teria que se determinar qual seria a tributação na cannabis, né, enfim, a, a questão das outras fontes de cannabis aí, é claro que ele é um agravante, né, na questão, por isso que a gente precisa de uma reforma de lei amparada por todo um grupo de soldados de luz como nós para se averiguar que as pessoas estão tendo acesso a remédio. Porque, por exemplo, aqui, pá, é legalizado, todo mundo tem acesso, tá ficando barato, mas ainda existe muita discriminação e estigma, né? E por isso que os dados, a ciência fala, mas aqui também, gurizada, isso, soldados de luz. Aqui também, aqui, por exemplo, assim, ó, oi, aqui eu tento educar muitos gringos, sabe? Porque eles sabem do narco, porque eles assistiram o programa, saca? O show, aquele lá, como é que é isso, o programa. E aí, pá, eu falo pros caras, né, qual é que é a real, assim. E muitos já sabem, mas nem todos, assim, têm um comprometimento de botar a mão na ferida, né? Porque é uma coisa, assim, realmente bem complexa. Mas eu acho que a mudança de lei tem que ter uns patrocinador bem fudido, bem pesado, porque lobby custa dinheiro. E é esse que é o desafio. É achar investidores para o mundo canábico no Brasil para mudar a lei. Porque muitas dessas defesas canábicas que até para as associações são feitas pro bono, né? Então, assim, no momento que a gente conseguir, tipo, ter um mercado, pelo menos de suporte, né, canábico, aí acho que dá pra rolar. Aí, o que foi ter isso aqui, né? As empresas aqui estão começando a testar menos os seus funcionários para drogas, assim, aleatoriamente, porque muita gente usa cannabis, então, tipo, é um contrassenso, às vezes, eles fazerem esses exames. E aí, a Normal levantou vários estudos, várias empresas que decidiram que eles não vão mais testar a galera para nenhum tipo de droga, né, assim, aleatoriamente. E por que isso? Porque aqui a pessoa, apesar de ser legalizado, para você dizer que a questão de lei é passo a passo, aqui é legalizado, mas a pessoa pode ser despedida qualquer dia em virtude, por exemplo, eu posso consumir cannabis sábado à noite e na quarta-feira seguinte eu já ser testada e não fumar até lá, e na outra quarta-feira já rolou o exame, não passei no exame de demitida, entendeu? Exato, Mandy, exato. Oi, Pedro. Sim, porque quando a gente tem informação científica, não tem muito assim o que eles vão debater, né? Tipo assim, eles tentaram até prender o professor Carlini, mas por favor, é muito, muito baixaria, sabe? Muito baixaria, nem comporta. Aí, como eu falei, eles pegam as pessoas mais debilitadas fisicamente para ela depor, parece coisa de era medieval. Aí, outra coisa. Olha o que é o estigma, né? Os clubes passou aqui a lei para ter os clubes e tal. E, exato, só que, oi, lindo. Então, como passou a lei dos clubes aqui, né? Tem uns impasses, porque
ela passou, mas o governador travou, e daí tá rolando um ou dois, aí eles são fechados, aí o cara é preso, aí abre de novo o clube de consumo e tal. A gente não tá avançado em Denver como na Espanha, que tem clube de consumo. Oi, tudo bom, lindos? Então, aí o que acontece com os dados? Por exemplo, os dados mostram uma coisa, porém, a atitude política é outra, né? Óbvio. Então, o lobby, no caso eu vejo, é uma coisa que qualquer pessoa tem a capacidade de levar essa informação científica, né? Boa noite! Oi, Gui. Eu não tô fumando porque eu tô meio com asma, eu tô só nas balinhas, tá? Não me estranhem. Acho que já é outro, não sei quantas eu comi já no vídeo. E, então, os dados mostram que, por exemplo, no Colorado, o consumidor de cannabis, ele predominantemente gosta de fumar erva, 79%, né? 30% vaporiza, vape, né? E 33% come. Eu tô nos 3 grupos. Então, isso quer dizer o quê? Que os clubes aqui agora estão com uma função. Só pode ter clube de cannabis se o cara vaporizar. Mesmo com sistemas de evacuação de exaustão de ar, de cheiro, não pode fumar dentro, porque o cigarro já foi proibido dentro. E boa noite. Então eles não querem, mas então olha o contrassenso. A maioria dos usuários aqui fuma erva, mas eles querem fazer os clubes só permitir vaporizar, né? Aí, olha que interessante. A indústria mesmo, a indústria canábica aqui, os grandes dispensários que hoje são dono do dispensário, do grow, se pá, agora é moda até do lugar onde faz a... Oi, Milena! O lugar que faz os potes, estilo farmacêutico. E esses já estão ficando tão poderosos que a indústria mesmo fica fazendo lobby aqui, com esse dinheirão da indústria. Oi, Paulinha. E o consumidor, o paciente, a gente não tem voz. A gente está tentando passar há 2 anos a lei aqui para ter os clubes de consumo social. Por quê? Porque as pessoas que bebem, não é para comparar sempre com álcool, mas as pessoas que bebem, o Estado, a sociedade confia neles para beber responsavelmente, pegar um Uber, beber dentro da medida, babá. Por que que o consumidor de cannabis não pode ter isso nos Estados Unidos, né? Talvez na Califórnia agora eu sei que tá rolando mais uns clubes, mas aqui tá meio travado ainda. E essa é uma questão. Então, por quê? Porque a indústria ganha muito dinheiro com o tal dos vape, entendeu? Então eles fizeram lobby. Lindas vocês. Pra ter os clubes, então, que só permitam vaporizar. Oi, Grover Nelson. Beijos. Ó, então, esse é um exemplo onde os dados... Aí, outro exemplo, né? No Brasil, se pode dizer com certeza que o número de pessoas que querem cultivar, que precisam cultivar o seu próprio remédio, aumentou nos últimos, 20 anos, tá? Só pra botar um número. É quanto tempo eu tô na América, tá? Isso é uma tendência global. Outra tendência global é a entrada das... Todo mundo sabe, isso não é tabu mais, as empresas farmacêuticas com os sintéticos. Eu digo o seguinte, tem que ter opção, né? Então, se a pessoa quer importar um sintético, de boa, é sua opção. Mas não força isso na goela da galera. Se eu sou uma mãe que quer cultivar, paciente como o Gil que quer cultivar, eu acho que é de direito da gente escolher, e não o governo, um médico, né, na real. Um laboratório de análise,
Já está provado que os sintéticos fazem muito mais mal do que a erva. Muito mais, muito mais. Já está provado isso. Então, os outros dados são bem interessantes também. Aqui fala dos adultos no Colorado, ok? Dos adultos entre 18 e 25 anos no Colorado, então a galera entre 18 e 25 anos, 50% usam maconha todos os dias. Em 2015, essa porcentagem era 6%. Nossa, o pessoal tá fumando mais diariamente, hein? Ok. Mas os dados mais tricky que eu queria trazer hoje, porque eu já deixei vocês bastante tempo aí escutando dados, é os dados sobre a legalização no Colorado e o que aconteceu na parte socioeconômica. Não faz sentido outra coisa também, né? Não faz sentido ter uma empresa de bilhões de dólares com milhões de milhares de sei lá quantos mil turistas que vêm pra cá e os hotéis não podem fumar, não pode fumar na rua por lei, não pode fumar, não tem clubes. É isso que a gente tá brigando aqui na cidade já faz 2 anos. Só que agora a gente tá embarcando na parte mais dos empregados que são discriminados por usar. Porque isso é uma realidade que qualquer pessoa, assim, a pessoa em forma geral não precisa gostar de cannabis para entender que não quer ser discriminada no trabalho, né? Mas é bem hipócrita mesmo aqui as coisas, com certeza. Eu não sei, acho que a Califórnia vai ensinar muito pro Colorado nesse sentido. Os caras lá são mais OG, tá ligado? São mais original gangster lá, eles são mais diferente lá. Ok, só para recapitular. Depois da legalização, não aumentou os acidentes no meio de trabalho. O consumo de álcool diminuiu nos estados que legalizou. Aumentou muito a renda de tributos e a criação de empregos. O uso de maconha por menores de idade não aumentou. Não houve nenhuma alteração. Não houve aumento na atividade criminosa depois de legalização. Inclusive, mais uma vez em Los Angeles, houve um estudo que o crime aumentou depois que certos dispensários fecharam em Los Angeles. E mais importante, não houve mudanças no trânsito. Não houve mais acidentes de trânsito. Inclusive os policiais aqui de Denver falaram no papel lá, no registro, que nos clubes que estão operando assim meio que naquela linha meia tênue, né, de legal e ilegal aqui, que nunca houve nenhum incidente de briga, de nada. Então demorou, né? Isso é só uma questão de tempo. Eu digo pra vocês que demorou 15 anos, quase 15 anos pra me convencer os meus pais, né, que maconha era uma coisa positiva pra mim. Mas é difícil, né, porque o que passa na mídia é outra coisa, né. Por isso que a gente tem que, eu acho, educar quanto mais tempo possível sobre a ciência, mais pessoas possível, quer dizer, sobre a ciência, né. Acho que, na minha opinião, cada lugar é diferente, né? E eu acho que no Brasil seria mais fazer uma descriminalização primeiro, porque já é tão injusto, né? Aqui também, nos Estados Unidos, 66% das pessoas que são presas por maconha são negros. No Brasil até menos, é 64% a última vez que eu vi. Então, isso é geral, isso é uma coisa da justiça canábica que a gente passou assim, em carne viva essa semana, né? Então, é uma questão socioeconômica. Então, por isso que eu
acho que dá pra, dá pra sonhar com uma descriminalização e uma regulamentação do plantio caseiro. Seriam batalhas que levaria tempo, mas quem sabe nem tanto, né? Não sei. O que vocês acham? Fala aí, Selva. Pô, esse Instagram. Aí, agora me achei. Hum. Hum. Como é que eu vou dizer pra vocês? Ó, eu vejo que, tipo assim, a gente tem que ser que nem uma cobra, saca? E uma enguia. O cara vai se enfiando onde dá, saca? Pouquinho em pouquinho, pelas beiradas. Então, por isso que eu acho que o direito o direito do paciente ou do recreativo não é muito diferente, mas na verdade, numa cultura onde ainda existe tanto estigma e preconceito e falta de informação sobre a ciência canábica, não ia ser uma má ideia começar com um trabalho medicinal, né? Mas eu não sei, porque tipo, por exemplo, meu pai e minha mãe não estão preparados. Não, nunca tiveram, não estão ainda, mas eu tipo falei, meu, pode estar preparado não, a gente tá chegando. É mais ou menos isso, entendeu? Os dados são bem claros e são consistentes com outros estados, outros lugares também. Todo mundo tá lucrando com isso, inclusive o governo já, com os farmas. Todo mundo tá lucrando com isso. Aí só a galera, o povão não pode, tem que ficar chupando o dedo, ser preso e, tipo assim, o mesmo crime que a galera é preso, o Gil, eles estão no mesmo dia botando na nota do jornal: oh, produzimos remédio com cannabis, vai estar nas prateleiras até 2019. E o outro fudido sendo preso. Isso, eu não consigo ver como que isso vai andar muito tempo. Eu já tô um pouco de cara. Sim, Reefer Madness fudeu com tudo nós. Milena, eu tô ligada. Agora, a questão do pai e filho é uma questão diferente, porque a gente, assim, mais uma vez, porque a maconha foi vista há muito tempo como droga. E claro que qualquer pai vai dizer, eu não vou usar drogas com meu filho, eu não vou usar na frente. Isso é uma coisa meio... Não digo que seja imposta, pessoas que acham diferente fazem diferente, mas que tem a ver, tem. Agora, se a maconha não fosse mais vista como droga, e sim como planta terápica, planta terapêutica, com a prova da ciência, porque que é prova mais que em todos os lugares estão falando que cura câncer,
que ajuda com epilepsia, blá blá blá, todas as. É fato já. Só que o meu argumento é o seguinte: a gente tem que manter o nosso direito da opção de querer plantar e não importar ou comprar da farmácia, porque já é provado por ciência que o sintético da cannabis ele tem mais efeitos psicoativos do que a planta e efeitos colaterais nocivos que a planta não tem. Ninguém me respondeu ainda por que só o comprimido da farmácia que vai rolar regulamentado, porque isso não dá para entender. Eles podem ganhar mais dinheiro. Os nossos cofres públicos, como aqui os cofres públicos americanos, podem arrecadar mais dinheiro ainda. Entendeu? Sim, 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 sim. Muitas pessoas estão, é, como é que diz, viciadas em farmaco. Muitas. E inclusive coisas que a maconha ajuda muito, né? Que é a dor crônica, é, que mais? Claro, a parte da náusea, mas mais quando a pessoa tá tentando parar de beber ou de usar qualquer outra coisa, né? Ansiedade, tem umas coisas que a maconha ajuda muito. Mas, ó, Milena, querida, é o seguinte, demora. Eu tava falando pra outra pessoa essa semana, demorou pra mim ter umas conversas bem abertas, assim, com a minha família, entendeu? Tipo, eu no começo falava, mas sempre rolava uma tensãozinha básica e aí depois que eu, tipo, com o tempo, com a evolução das coisas, do mercado, aí as coisas foram mudando na conversa com a minha família, entendeu? Isso demora. Pode crer. Eu também acho que eu vou fazer mais umas cartinhas aqui para senador americano e vou pesquisar quem que é meu senador no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Eu acho que é aquela tiazona Ana Amélia Lemos ou ela é estadual, não sei. Uma tia assim que parece que ela é uma estátua de gelo, sem emoções. Vai lá, linda, boa brisa. E é complicado para falar, mas aos pouquinhos eles vão aceitando, entendeu? Aos pouquinhos, mostrando o lado positivo, mostrando que tem ciência. Mas é difícil num lugar onde não é legalizado, né? Por isso que vocês têm outras, têm um sistema injusto, isso aí complica muito mesmo a parte de ativismo, né? É bem xarope. Sim, boa, Selva, isto, boa. Exato, meu pai também é de economia, meu pai é contador. Aí eu fico só olhando os números, 500 milhões de dólares em impostos, blá, blá, blá. Indústria crescendo a 30% ao ano, mais rápida que o boom do Vale do Silício dos anos 90. Eles ficam eles gozam, eu adoro. Total. Mesma coisa se a pessoa tem pais na área de ciência, né? Farmacêutica ou médica, vai lá e larga uma letra médica do cannabis, pode crer. Meu pai, coitadinho, ele falava assim, bem no começo, que comecei a trabalhar nessa indústria, uns 5, 6 anos atrás, ele falava, minha filha, não precisa falar o que tu trabalha, fala que tu trabalha com como é que ele falava? Agricultura, agronegócio, ou. Não, isso foi depois, ou ele falou, eu não me lembro. Ele falava, fala que tu trabalha com suplementos alimentares. Isso, suplementos alimentares. Tadinho, hoje ele não se importa mais tanto. Sim, 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 sim. É, isso é bom. Porque é verdade, assim, quando os pais vê a gente bem, Milena, daí, entendeu? Sim, o ilegal é bom. Boa recomendação, Selva. Boa recomendação.
Juro. Suplementos alimentares. Acho que até na época eu trabalhava com hemp, vendia óleo de cânhamo, de CBD. Uma pô. Oi, tudo bom, Ana? Que tal, linda? Como estás? Ya te echo de menos. Eu vi essa menina hoje de manhã, a gente fez uma session muito louca. Uma mulherada assim num escritório aqui, várias ideias, várias choras, muito massa. Hey, hey, what's up, my man? Ah, sim, sim, sim. Ah, olá! Sim, olá! Agora entrou a galera aí latina, né? Sí, porque buena noche a Ana y a José. Por hoy hablamos de estadísticas, se dice, sobre después de la legalización en Colorado, qué pasó con el crimen, con, por ejemplo, problemas con la juventud, ¿cómo se dice? Adolescentes ya. ¿Qué más? Ya no sé dónde está mi papel, pero hablamos aí de dados estatísticos, né, galera? Mas, gente, eu vou partir porque eu não jantei ainda e eu tô com fominha. Mas foi trimassa falar com todos. Beijos, buenas noches e amanhã eu vou falar mais de lei. Beijos.